O que deixa muito viciante. Chupa, fase 4. Que cheiro é esse, amiga? Não sei. É verdade, que cheiro é esse? Cheiro... Ai, esse negócio aqui tá em qual pecamente? Miguel, o que é isso que você tá perdendo? Fazendo assim, ó. Fazendo assim, muito rápido. Não sei. Você tá fazendo minigame, era? Não. Que minigame? Eu tava pegando um negócio, aí eu se irritei. Eu tava se irritando. Toma banho, amiga. Eu vou... Shift já for perder. Não tem lugar pra isso, não vai encontrar lugar. Se me salvou. Eu preciso encontrar um lugar. Não vai estar de qualquer jeito, não vai estar.
Agora eu vou jogar sério. Good. Great. Good.
Joga outro jogo.